Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Então, continuando a série de aulas sobre geologia, a gente vai falar um pouquinho, sobre tectonismo, Na aula anterior, em Geologia 1, a gente falou um pouquinho, sobre a origem, do calor interno, e é esse calor interno, o grande motor aí, dos fenômenos que a gente chama de tectonismo, fenômenos ligados aí de alguma forma às placas tectônicas. E essa figura inicial ela é bastante interessante para a gente visualizar um pouquinho desses fenômenos. Percebam o seguinte, o interior da Terra ele é muito quente, o núcleo da Terra tem temperaturas em torno de 6.000 graus, e esse calor interno vai movimentar o manto terrestre, que é formado de magma, de rocha liquefeita, nas chamadas correntes de convecção. Então, aquilo que é mais quente ascende, sobe, e aquilo que fica lá em cima, mais frio e mais pesado, desce. Mas lembra que eu estou falando de material aqui em torno de 6.000 graus e aqui em torno de 1.000 graus. É quente pra caramba. E esse movimento das correntes de convecção vai gerar uma série de impactos na crosta terrestre e, por consequência, na própria superfície da Terra. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, uma zona de choque de placas tectônicas, formação de vulcão, formação de montanha, e uma placa, ela está sendo aqui, destruída pela outra. Então, lembre-se, que a Terra ela se forma pela acreção. Essa acreção, deixou o interior do planeta quente, Então a gente vai ter aqui no interior da Terra, como eu já disse, um calor residual muito grande, e esse calor residual vai ser o motor, dos movimentos da crosta terrestre, que também é chamada de litosfera, esfera de rocha. Bem, aqui estão as placas tectônicas, o mapa de placas tectônicas do planeta. Notem algumas coisas nesse mapa, por exemplo, a posição do Brasil. O Brasil está no centro da placa sul-americana, por isso que nós não temos vulcões ativos no Brasil hoje, e terremotos são pouco intensos no nosso país, mas eles ocorrem, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E se a gente for olhar, por exemplo, o Japão, o Japão está num lugar aí de choque de 3 placas tectônicas, placa filipina, a placa da Eurásia e a placa do Pacífico, Então, dá para ver, que essas regiões de relevo montanhoso, de vulcanismo, de terremotos, elas têm a ver, principalmente com a borda das placas tectônicas. Bem, aqui vocês estão vendo uma figura que a gente também usou na aula anterior para falar das correntes de convecção. Então, esse calor interno vai gerar um movimento aqui do magma do manto, e esse movimento mexe com a superfície terrestre, vai mexer com a crosta, vai alterar aí a distribuição das placas tectônicas, fazendo com que as placas tectônicas ou elas se afastem, ou elas se choquem, ou elas deslizem de maneira tangencial. Não sei se vocês conseguiram ver. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes. Peguei mais algumas figuras para que isso fique bem claro. Então, núcleo quente tem aí um fluxo de materiais muito grande, e esse fluxo de materiais tem uma força tal que move continentes, que cria montanhas, que cria vulcões, que vai gerar terremotos que às vezes destroem cidades inteiras. Tá? Então tem aqui movimentos de placas tectônicas. Então, nesse caso, a corrente ascendente vai gerar um movimento de separação. Aqui e aqui onde tem a subducção, uma placa subducta em relação à outra, e aqui não tem na figura, mas posso ter movimento deslizante, ou tangencial. Uma placa desliza do lado da outra, como acontece em San Andreas, lá na Califórnia.
consequências dos movimentos tectônicos, né? Então, quando as placas tectônicas elas vão se movimentar, isso vai gerar o tectonismo e vai gerar na superfície do planeta, né, uma série de fenômenos. Hoje, em específico, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre deriva continental, orogênese e epirogênese. E na aula de geologia 3, né, vulcões, terremotos e maremotos, né? Então vamos lá. Então, deriva continental é um processo, né, pelo qual existia ali um supercontinente chamado Pangeia e dele vai derivar, né, os outros continentes que a gente tem hoje na superfície do planeta. Na verdade, o que hoje se sabe é que não houve só uma Pangeia na história da Terra, houve outras Pangeias, né, mas a última aí se formou por volta de 250 milhões de anos, né? E aí houve um momento onde essas massas continentais elas estavam unidas e depois, né, elas se fragmentam. Então aqui tem duas imagens, né, para a gente ver os atuais continentes, como eles estavam distribuídos na Pangeia, e até os atuais países, né, como eles estariam distribuídos na Pangeia se a Pangeia então continuasse existindo. Num determinado momento, a Pangeia começa a se separar, a se fragmentar, né? Então as placas começam a se afastar ali uma das outras, e aí vai se formar, né, dois grandes continentes, um deles chamado Laurásia e o outro Gondwana, né? A Laurásia pega o que hoje a gente chama de continentes aí do norte, América do Norte, Europa e Ásia. A Gondwana, né, a América do Sul, a África, a Índia, a Antártida e a Austrália. Aqui, né, duas maneiras da gente ver, né, como que estava, né, a Gondwana e de como, né, ela foi se fragmentando, se separando. Então, o nosso país, o Brasil, né, fica aqui na América do Sul, e a América do Sul, ao longo do tempo, ela foi se afastando do continente africano. Notem que aparece aqui, ó, milhões de anos, porque a velocidade desses fenômenos ela é bem baixa, né? Hoje, em média, a América do Sul se afasta da África 4 centímetros por ano, né? Então, para formar não sei quantos mil quilômetros aí de distância entre os continentes, é algo que levou aí muito tempo. Aqui a deriva dos continentes, né? Uma outra imagem mostrando também as eras geológicas, né? Quando no terceiro ano a gente fala bastante aí sobre essas eras geológicas e a relação, né? O que tinha em cada lugar. Então, por exemplo, ó, Jurássico é a época dos dinossauros, né? Então, quando existiam os dinossauros, ó, os continentes eles estavam mais próximos, era Laurásia e Gondwana, tá? Bem, aqui, né, uma outra imagem aí para isso ficar bem claro para vocês, né? E por fim, né, aqui as placas tectônicas mais importantes. Mas o que vocês têm que lembrar mesmo é a placa sul-americana, né, que ajuda a gente a entender um pouquinho sobre esses fenômenos tectônicos no território brasileiro. Bem, quando a gente pensa, né, nesses movimentos de placas tectônicas, como eu falei, as placas elas vão descrever aí três grandes movimentos. Ou movimento de separação, divergente, ele chama aqui, ó, de construtivo, porque quando a placa se separa, a magma sai do interior e vai construindo um continente, né? Vai construindo montanhas que depois, né, podem virar aí um continente, tá? Mas geralmente aqui, né, quando tem essa separação, tem a formação de um oceano, de um mar, né? O Mar Vermelho, por exemplo, seria um exemplo disso. A gente pode ter limites que são destrutivos, onde uma placa se choca com a outra e, portanto, uma vai por baixo da outra, né? E ao entrar, né, ela vai sendo dissolvida, destruída no manto terrestre. E, por fim,
né, limites conservativos ou tangencial, é quando uma placa desliza ao lado da outra, né? Então ela não está nem se afastando nem se chocando, ela está deslizando. Não sei se a minha mão aqui ajudou ou se piorou. Bem, e aí, né, quando tem esses movimentos, a gente vai ter algumas outras situações que podem ocorrer. Então, uma delas é a orogênese, né? Gênese, origem, oro-relevo, né? Então é a origem do relevo, a formação do relevo, a formação de montanhas, né? Vocês estão vendo aí, ó, uma pressão horizontal, placas se chocando, e às vezes antes de uma ir por baixo da outra, você tem uma fase aí, ó, onde tem um choque e elas vão medir força. E ao medir força, né, vai acontecer esse fenômeno que é o dobramento. Lembre-se que as rochas elas se formam horizontalmente, né? Então como que elas ficam nesse padrão aqui, ó, vertical? Porque houve um dobramento que dobrou o relevo, né? E aí fica com essas características. É por isso que a gente chama as montanhas, né, que Himalaia, Andes, Alpes, montanhas rochosas também de dobramentos modernos, né, que foram formados aí há pouco tempo geológico, só alguns milhões de anos. Esses dobramentos eles também acontecem numa velocidade bem lenta, são milímetros ou centímetros por ano. Epirogênese. A epirogênese é o contrário, né? Enquanto a orogênese tem um movimento aí, uma pressão vertical, né? A epirogênese vai ter uma pressão horizontal na orogênese. A epirogênese ela vai ser vertical, né? Então a gente pode ter a corrente de convecção ascendendo ou no lugar onde ela afunda. E isso vai gerar, né, alguns comportamentos na superfície. Então, o que a gente chama de epirogênese positiva e epirogênese negativa. Aqui pertinho tem o Morro de Araçoiaba, né? Fica na cidade de Araçoiaba e Peró ali. Ele é um exemplo de epirogênese positiva. Houve uma pressão muito grande do magma ascendente, essa pressão levantou a crosta, né? Se o magma tivesse rompido a crosta, teria formado um vulcão, não foi o que houve, né? Então só foi um soerguimento em função da epirogênese positiva. Lá na Etiópia tem o contrário, tem epirogênese negativa, que vai levando aí, ó, a um afundamento e daqui a pouco, né, a um afastamento das placas tectônicas. Então isso vai gerar as falhas, por exemplo aqui, ou a intrusão, né, a entrada de magma nas rochas. E aqui eu deixei alguns links para vocês, né? São bem legais aí para vocês entenderem um pouquinho mais esse processo, principalmente aqui, ó, Dinosaur Pictures, que é uma espécie de Google Earth da história geológica da Terra. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!